Olá, meu nome é Paulo Esteves, seja bem-vindo ao canal Ciclos do Tempo. Bom, resolvi voltar a atividades aqui do canal agora e fiz um cronograma de uma série de vídeos aí que eu gostaria de compartilhar para a gente tentar se aprofundar sobre os assuntos, principalmente sobre a cronomancia, que essa é a arte da qual eu usufruo, né? Que é a arte de navegar no tempo. É a arte de conhecer diversos ciclos do tempo. E, bom, eu queria compartilhar com vocês, porque o tempo é um fator, sempre foi um fator muito interessante para toda a humanidade. Sempre deixou a gente com várias histórias, né, na nossa mentalidade de até viagem no tempo, as principais doenças, assim, a gente tem uma associação da oposição da ansiedade com a depressão, uma como excesso do futuro e outra como excesso do passado. Eu sei que isso é muito superficial para falar sobre as doenças, mas é só um comparativo, tá? Bom, então nós já especulamos algumas vezes aí sobre o que pode ser o tempo, né? A gente tem algumas teorias famosas, como a teoria da relatividade, mas afinal, o que é o tempo? Se quando eu faço algo que eu estou gostando muito e eu não sinto a hora passar. Quando eu estou fazendo algo que eu não gostaria de fazer, parece demorar muito mais tempo. Então o tempo ele entra nessa relatividade por isso, né? Então na filosofia a gente tem o tempo de Kairos e o tempo de Cronos. Como o Cronos de cronológico é o tempo quantitativo, é o tempo linear, enquanto o Kairos seria o tempo qualitativo, a qualidade do tempo, né? Então, esses tempos eles andam juntos, né? Então é como se fosse essa relação da terceira para a quarta dimensão. Calma, quarta dimensão? Que isso? Já vamos nos situar aqui. Vamos nos situar mesmo, tá? Porque foi também através de Einstein o conceito do tempo ser a quarta dimensão. Então, a dimensão acima sempre abrange as menores, certo? As primeiras dimensões elas estão dentro das três dimensões. Então, as três dimensões estão dentro da quarta dimensão. Chegamos até aí? Afinal, o que são dimensões? Vamos tentar trazer aqui. Uma dimensão, então a primeira dimensão, vamos lidar com um ponto. Desse ponto, eu começo a distância para outro ponto. Então, aí eu já tenho uma outra dimensão. Eu tenho um comprimento, certo? E aí daqui a pouco eu coloco uma outra linha para cá e eu coloco duas dimensões, a altura, comprimento e a largura. Então eu coloco mais uma dimensão, eu faço as três dimensões físicas, né? Como por exemplo o meu corpo físico, ele é um corpo de três dimensões, ele tem profundidade. Mas aqui no vídeo vocês só estão vendo uma tela plana, então as três dimensões elas estão sendo transmitidas simbolicamente em duas dimensões, certo? A forma que a gente encontrou também para traduzir a quarta dimensão é através do Tesseract, né? Vou lançar uma imagem aqui para vocês darem uma olhada. Tá, mas vamos lá. Então, que conceito é esse? Como é que uma coisa está ligada à outra? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a gente, né? Como é que isso afeta na gente? Então, a gente pode entender que o planeta, a gente tem uma geosfera, que é a parte geográfica, a parte terrena do planeta, né? A gente tem a biosfera, que é a parte de vida do planeta. E daí a gente teria, para além, né, da nossa atmosfera, a gente tem a noosfera, que diversos filósofos falaram sobre ela, e aí eu já posso realmente referenciar Teilhard de Chardin, Vladimir Vernadsky principalmente, e o Nicholas Roerich, tá? Para vocês pesquisarem sobre e adentrarem no assunto sobre noosfera. A partir de quando José Arguelles entrou em contato com esse conceito, ele é bem presente dentro da lei do tempo. Na verdade, é o principal foco da lei do tempo, porque a noosfera seria essa outra camada pensante,
Então, para além da geo e da bio, a gente teria noosfera. E se parar para pensar, nós como um planeta, né, a nossa composição, ela tem a mesma composição do planeta, né? E, inclusive das estrelas também. Mas, no geral, a gente tem o mesmo corpo que o planeta tem. Então, se nós temos uma mente, a gente já tem uma consciência autorreflexiva, né? O ser humano é a primeira espécie que a gente conhece, né? Que a gente consegue interagir, até a nosso nível dimensional também. Em quantas dimensões nós estamos, né? Onde está a mente? A mente, ela está contida no espaço? Será que ela está guardada dentro da minha cabeça só, apenas? Então, se existe essa noosfera, a ideia é de que nós temos uma só mente. E a gente vai ver em alguns outros momentos, como por exemplo o Jung trazendo como conceito de inconsciente coletivo. A gente encontra também nas religiões orientais, hinduístas, também sobre os registros acásticos, por exemplo. Então a gente tem já está em contato com essa informação há um tempo. Fazendo uma referência para o José Argüelles, né? No momento que ele teve uma epifania e ele descobriu e fez a distinção de duas frequências que o ser humano vivia simultaneamente, né? Eu vou explicar por que simultaneamente. Mas lá no Museu da Suíça, ele foi num museu chamado Museu do Tempo. E quando ele chegou lá, ele percebeu que na verdade o museu era do relógio, não era o Museu do Tempo. Aquilo não poderia definir o tempo. Então José Argüelles, no PhD em História da Arte, para quem não sabe, ele foi decodificador da lei do tempo, principal encerrador do ciclo, né? Então nós somos seres multidimensionais, será que é isso? Porque então a gente tem o nosso corpo físico, a gente tem a dimensão da vida, a gente tem os sentidos e a gente tem a mente. E para além da mente, o que faz as coisas acontecerem é o tempo. Então seria o tempo, o eterno agora, o aqui e agora, o eterno presente. Então pela lei do tempo a gente aprende que o tempo ele é radial. O que significa? É que ele dispara, ele está em todos os lados, ele já está disparando. Então se minhas contas estiverem certas, nós somos navegadores do tempo, certo? Nós navegamos pelo tempo, a nossa mente navega pelo tempo. É o veículo com a qual ela pode se unificar com a existência e com a consciência. Faz sentido? Ou eu estou viajando? Bom, me diz aí o que você achou. Se você estiver gostando, quiser saber mais conteúdo sobre isso, já se inscreve aí já no canal, dá aquela curtida lá para a gente fazer mais conteúdos. As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo também. Um beijo, tamo junto.